Bem-vindo ao Debate Creator, meus cômodos de bytes. Hoje aqui, ó, à minha esquerda está o meu amigo Paulo Custódio de Mello, figurinha fácil aí nos principais grupos makers de retrocomputação aí. Se você assina lá o Classificados MSX, se você assina o MSX Brasil Oficial, você já deve ter visto lá, passando lá na sua timeline, um dos muitos projetos do Paulo. E eu trouxe ele aqui para ele contar um pouquinho pra gente de como é o mundo maker, como é que ele entrou nesse mundo maker, como é que ele consegue fazer esses projetos bacanas. Mas eu não vou apresentar o Paulo, quem vai se apresentar aqui vai ser o próprio Paulo. E aí, Paulo, eu queria começar perguntando para você como é que você... qual é a sua formação, né, cara? Qual é a tua formação técnica, tal? Como é que você entrou aí no mundo da tecnologia? Boa tarde, mano. Cara, eu estudei processamento de dados, né? Na época, no meu segundo grau, a minha mãe me insistia muito, vai fazer eletrônica, vai fazer uns negócios aí pra você criar as coisas, né? E eu fiquei muito ali programação. Fui trabalhar com programação, né? Eu fiz 6 meses de eletrônica no segundo grau, né? E, cara, a vida inteira eu trabalhei com programação, banco de dados Oracle, eu sou analista de sistemas, né? Tenho uma pós-graduação em gestão de projetos, mas nunca atuei com gestão de projetos, né? E, cara, MSX foi aquele negócio, né? Foi o computador de infância, né? Na verdade, o primeiro computador que eu tive foi um CP400 Color. Caramba! Né? Não gostava nada dele, porque, assim, ele era muito ali, programação basic, e você não fazia muita coisa aquilo ali, né? Era teclado chiclete, né? O CP400, né? Isso aí. E assim, tinha uma coisa ruim que assim, liguei, pegava aquela revista Input, aqueles livros da Input, né? Minha mãe comprou todos os fascículos, encadernamos, pegava lá o código, digitava ali horas ali, quase uma hora e pouco, corrigia erro do programa, executava uma coisinha boba, desliga. Já era o programa, né? Então assim... E você lembra o ano que você comprou esse CP400? Cara, eu vou chutar ali, eu vou fazer 51 esse ano. Então, assim, lá talvez, assim, isso foi no meu primeiro grau, talvez 86, 87, talvez até um pouco antes disso, né, cara, porque eu lembro que a MSX ali, 84, 85, já tava rolando, né? E como é que foi a minha experiência com a MSX? Como é que eu comecei, né? Eu tava ali no meu primeiro grau, um colega comprou, os pais deram um Hotbit pra ele, do branquinho, né? E aí eu fui pra casa dele, cartucho, aquelas coisas todas, né? Datacorder, poder puxar o joguinho, meia hora pra puxar um joguinho na fita cassete, né? Mas, putz, era outro nível de joguinho, né? Outro som, né? Não eram meus simples acordes que eu usava no CP400 pra reproduzir um som leve ali, né? Aí, encantado. Constantemente eu ia pra casa desse... Era assim, eu ia pra casa de um pra brincar com o Hotbit, pra casa do outro pra brincar com o Odyssey, né? Então eram sempre os dois ali, né? Que eu tinha, né? E eu falando pra minha mãe, né? Ali, pipipi, MSX, o Hotbit na orelha, né? Belo dia, minha mãe, eu acho que meu pai, por primeira mão da vida aí, achou um funcionário da Sharp. Eu morava lá do lado da Sharp, em São Paulo aqui. E fomos na casa dele lá, comprei um Hotbit preto, né? Fiquei encantado com o computador. Então, fui direto na casa do funcionário. Então, assim, e assim, cara, um arrependimento da vida, né? Desfiz desse computador, cara, tipo assim, eu lembro que foi no MIS que eu vendi troquei por um Mega Drive, sei lá, alguma coisa assim, na época, depois veio o Mega Drive. Naquela época esses computadores eram um investimento muito alto, né, era coisa de $3 mil um computador, né, e aí, era normal a gente vender o antigo para comprar um novo, porque não era a facilidade que tem hoje em dia, né? Por sorte, eu consegui manter o meu. Eu também comecei como tecnólogo de processamento de dados, né? Eu fiz aqui no Rio de Janeiro Escola Técnica Virginia Patrick, né? E na época eu estudei Clipper, Mumps e sei lá o que, mais uma coisa lá, né? No técnico. Isso. Oi? Cortou aqui pra mim, desculpa. Também fui do Clipper. Clippeiro. Todo mundo teve a sua fase clippeiro, né? Nessa época era todo mundo. E eu tive meu pai comprou pra mim o Hotbit branco, né? Mas eu guardei o meu Hotbit branco. Eu tenho meu Hotbit branco até hoje, estava guardado lá. Estava guardado até hoje. Mas aí você acha que, obviamente, né, ter o MSX, ter tido essa experiência com o CP400 e com o MSX, meio que definiu a tua carreira, sim? Foram eles que foram o que te impulsionou para seguir a tua carreira que você tem hoje aí? Você falou que trabalha com Oracle, então você é o que? Engenheiro de dados? Analista de sistemas, analista programador.
Manuel, eu vou falar pra você assim, o MSX eu comecei com programar Basic, quis criar coisas, né? E eu fui assim, cara, muito falta de informação na época, aquela época lá, talvez ali, década de 90 ali, né? Eu quero fazer programas para computador. O que tinha? Tecnologia em processamento de dados, trabalhar com sistemas, né? No Brasil, hoje em dia que você tem aí, criar jogos, né? Uns cursos diferenciados. Antigamente você ia para programação de sistema de empresa, né? E foi programação comercial mesmo, né? Eu me lembro que o meu primeiro estágio pelo Virginia Patrick eu tirei na EDS na época, né? E era COBOL, EasyTriv e JCL, né? Job Control Language, né? E naquela época era só programação comercial que a gente tinha, né? Não tinha outras opções naquela época, né? Era fazer sistema mesmo de controle de empresa. Mas era fora do Brasil, né? Aqui não tinha isso, né? Fora do Brasil vinham os jogos pra cá e tinha o que era feito fora. Aqui a gente não fazia nada, né? Eu, inclusive, assim, no meu segundo grau, cara, eu era o cara que eu queria mexer com COBOL. Eu queria, se eu tivesse conseguido uma perninha de entrar em algum lugar pra trabalhar com COBOL, estaria trabalhando até hoje, né? Porque o COBOL não morre, né? Mas não, tinha Clipper e fui pra Clipper, né? Vai fazer o quê, né? E aí, assim, eu tive a experiência de ir pra banco de dados porque eu trabalhava numa empresa com Clipper e a empresa mudou pra SAP. 21 empresas, era um grupo, né? E teve que fazer a implantação da SAP. E o que não foi para SAP, teve que manter numa linguagem, como o banco era Oracle, vai programar Oracle. Né? Aí que eu caí pro Oracle. Entendi. E tô até hoje. Cara, tem quase 30 anos que eu trabalho com Oracle. Né? Olha aí. Mas assim, o que é a ideia do MSX, né, cara? Eu fiquei muitos anos, eu esqueci MSX, li alguma coisa de vez em quando. Até que um belo dia, eu acho que eu caí via Facebook nos grupos, eu falei, cara, eu vou comprar um outro pra mim. Quer dizer, eu falei pra você, hoje se arrependimento matasse de ter me desfeito no meu Hotbit pretinho da época. Cara, não guardei nem o serial dele pra tentar falar, alguém desse computador que eu quero ele, né? Tipo, é o meu, né? Mas nem isso, cara. Não. Eu falei pra você, eu entreguei no MISC, acho que por troca no Mega Drive, e eu nem lembro do Mega Drive onde foi parar também, eu sei assim, virou pó, né? Tipo. E assim, por que eu acabei trocando, cara? Eu acho que na época começou a surgir a Amiga 500. Eu nem peguei um Amiga 500 e nem fiquei com o meu MSX. Fiquei com nada, né? Eu fiz a passagem, né? Na época tinha um amigo meu no segundo grau que ele tinha lá um Amiga 500, né? Que ele queria vender. E aí eu pulei do MSX1 direto pro Amiga 500. Eu não passei nem pelo 2, nem pelo 2 Plus, nem pelo Turbo R, né? Até porque Turbo R naquela época, lá na década de 90 e meados de 95, né? Eu só tinha visto um Turbo R, que era de um amigo meu chamado Kimio, que ele tinha. Que ele ia pro Japão, porque ele tinha. A família dele era japonesa, né? E aí ele tinha um Turbo R, eu cheguei a ver um Turbo R na época, né? E aí eu queria conversar agora, porque tu falou que tu fez 6 meses de eletrônica, né? Você chegou a praticar alguma vez eletrônica, alguma coisa nesse sentido, ou você nunca chegou a usar? Eu tava no meu segundo grau lá, como eu te falei, minha mãe meio que tentou me puxar pra eletrônica, né? Porque falou, vai fazer engenheiro eletrônico, alguma coisa do tipo. Cara, eu fiz 6 meses, tinha uns negócios de física no meio, segundo grau, né? Falei, não quero, né? Vou sair disso. E a minha mãe sempre tentou muito, a minha mãe já é falecida, né? Mas tentou muito me direcionar na vida, né? Assim, tudo bem que eu não sou magrinho, mas eu era muito gordo quando criança, né? Ela me falou, vai fazer educação física, já que você não sabe fazer, vai fazer educação física. Também não fui. Eu demorei muito pra definir o que eu queria, sabe assim? Mas assim, eu fiz 6 meses de eletrônica, tive umas interações com multímetro, um pouco de solda, fazer umas plaquinhas na mão, né? E, cara, esqueci, morreu isso aí. Né? Mas esse período que você trabalhou com eletrônica, você acha que esse período que você trabalhou com eletrônica ficou aquela coisinha atrás da tua orelha pra você entrar na cultura maker? Ficou, cara. Mano, eu comecei a programar para criar. Eu queria fazer o meu programa de computador. Eu queria ver o meu programa funcionando ali, sabe? A criação eu comecei com a programação, porque talvez assim na nossa época, hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu faço um projetinho num KiCad aqui, mando lá pra China pra uma fábrica produzir, me manda a placa, eu soldo o componente, está feito. Pega lá na década de 90 fazer um projetinho. Nossa, fazer placa de fenolite, lembra? Que você tinha que botar no produto químico, a placa de fenolite. Só, não tinha nem esse lado de fazer 2 faces que a gente faz hoje numa fabriquinha aqui na China, entendeu? Era muito complicado.
Então, assim, às vezes o pessoal mais novo, eles não entendem as dificuldades que a gente tinha lá naquela época, né? E eu acho que aquelas dificuldades, elas moldaram o nosso caráter, né, cara? Que a gente aprendeu a fazer as coisas de uma maneira muito mais difícil, né? E depois que sim, facilitou pra gente, né? A gente conseguiu deslanchar, né? Era muito difícil a gente ter material técnico naquela época, né? As coisas eram mais difíceis de fazer naquela época, né? a pessoa nunca sofreu para carregar um datacorder de meia hora de datacorder para carregar um joguinho, né? Hoje em dia você vai na internet, você vai num site que faz alguma coisinha aí, você joga o que você quer. Não, hoje a gente joga um joguinho de MSX dentro de um site emulando. Pô, nossa época não tinha essas coisas, né? Era tudo complicado. O desespero de 1 hora de digitação de revista, salvar na fita e dar problema na fita. Quando você esquecesse uma vírgula no Basic lá, pra você ter que pegar o livrão lá e procurar em linha, porque aquelas... Eu tentei uma vez no CT400, como a gente falou dele, né? Digitar um joguinho no Basic lá da Input. Meu, chegou no fim, erro na linha tal. Vai lá, lê a linha, lê o código. Até conseguir acertar, botei o negócio, rodei 5 minutos, beleza. Desliga aí. Não quero mais isso, né? Então, assim, era a dificuldade das coisas, né? Quando eu conto essa minha experiência de desenvolver em grande porte, né? Na época eu trabalhava esse primeiro estágio foi na EDS, né? Eu conto de fila de compilação de grande porte, né? Tipo, você botava lá o seu programa COBOL para compilar, e aí levava 3 minutos para compilar um programa, porque ele entrava numa fila de compilação lá, né? E a gente era avaliado por quantas vezes a gente compilava um programa, né? Se recompilava o mesmo programa 2, 3 vezes, o pessoal já vinha perguntar, pô, Manel, por que você compilou esse troço aqui 3 vezes? O que aconteceu? Deu algum problema, né? E hoje você compila 15 vezes em meia hora, né? Porque faz a mudança, compila, né? O mundo mudou muito em 30 anos, né, cara? Antigamente, tinha muito listagem, né? Pegar essa impressora matricial, fazer muita coisa de listagem em conferência. Quem confere alguma coisa em papel hoje, quase impresso? Né? Cara, quando eu conto como é que era o controle de versão nessa época, o pessoal fica maluco, né? Porque como é que era o controle de versão naquela época, né? Era um armário de ferro, né? Que tinha as listagens impressas, né? Então o analista me dava a chave do armário e falava, pô, mano, vai lá no armário 3 e pega a listagem 8, né? Eu ia com a chave, abria o armário, pegava a listagem, levava pro analista, né? O analista abria aquela resma de formulário contínuo, né? Aí olhava lá, tem que mudar essa linha aqui e tal. Aí eu levava o terminal, fazia as alterações que o e depois reimprimia tudo e guardava a nova, jogava a listagem antiga no lixo, né? E guardava a listagem nova dentro da pasta, né? Então eram coisas que hoje em dia é completamente impensável, né? Hoje com Git, com controle de versão variados, né? Fala isso, as pessoas falam, caralho, era a idade da pedra, né, cara? A gente não era de uma modernidade, no disquete. Quem era do cartão perfurado? A minha mãe foi do cartão perfurado. Imagina pra poder trabalhar ali com cartão perfurado, nossa. Então, mas eu troquei, cara, esse MSX, assim, como eu falei pra você, sinto muito, troquei por um videogame, mas fiquei com aquela vontadezinha da programação ainda, de criar coisas, né? Tanto que assim, eu lembro que quando surgiu o PC XT, meu pai comprou um pra mim, do XT foi pro AT, do AT pra um 386, 486, né, 586, e aí fomos, né? E aí fomos programando, né? Então, assim, sempre fui nessa de criar coisas, né? Cara, eu acho que com o tempo, assim, 1 ano atrás eu voltei muito nessa cultura de querer brincar com a MSX de novo. Falei, meu, tô numa sucesso. Um ano atrás só? 1 ano atrás. Caramba, em 1 ano tu fez todos esses projetos aí que tu tá tocando, porque tu tocou um monte de projetos, né, cara? Sim, sim. Então, o que eu comecei? Cara, eu comecei a pensar em MSX. Comecei a dar uma sondada de MSX. Descobri o Ômega, né? MSX, né? Montar um. E o que eu achei legal, cara? Falei, meu, eu já tinha um pouco aquele negócio de criar coisas, né? Que eu queria sempre criar coisas. Meu, é um jeito de eu voltar a fazer alguma coisa. E já ao mesmo tempo ganhar o meu MSX, que eu quero tanto ter um MSX, né? De novo, né? Eu quero um MSX de novo, né? E aí, assim, cara, o que eu pensei? Eu vou pegar e vou arriscar montar um. E assim, eu assisti vídeo no YouTube daqui, YouTube dali. Aí o Cristiano anunciou no grupo que ele tinha, né? O Cristiano Retro Hacker, né? Isso aí, o Retro Hacker. E ele tinha alguns... o canal do Cristiano é muito bom, cara. Eu assino lá, sou inscrito no canal do Cristiano.
Cara, e eu volto e meia vou lá, porque o Cristiano também é outro gênio, né, cara? É outro cara que fica jogando projeto toda hora também. Eu gosto muito dos projetos do Cristiano também. Um dia, se Deus quiser, eu vou trazer ele aqui pra ele conversar com a gente também. Quero ter uma pontinha um dia de conhecimento do Cristiano, assim, porque eu ainda acho que eu tô longe disso. Quero fazer as coisas, mas eu ainda tô tentando descobrir como faz, né? Então, eu comprei o ômega dele e já comecei com aquele Merlin KV que é cheio de SMD embaixo, né? Falei, meu, já vou começar com a pior versão, né? Pra poder fazer, né? E aí, assim, soldei os SMD, soldei os DIP lá de em cima, botei os soquetes, os circuitos, CI e tudo mais. Não ligou. Putz. Fiz o smoke test, não ligou. Todo mundo aí, tem assim, esse problema, né? Inclusive até o Ricardo Pinheiro aqui do Rio de Janeiro, né? Ele criou um grupo que eu chamo grupo de terapia do Ômega, né? Que ele juntou todo mundo num grupo de zap lá, né? Todo mundo tava montando Ômega na época, né? Eu não tive coragem, porque eu sou curioso, né? Então eu não tive coragem de montar o meu próprio Ômega, né? E aí, justamente por eu ter essa coisa, né? De não... de ter tido efetivamente medo, né? Eu nunca quis montar um Ômega pra mim, né? Mas eu tenho uns 3 ou 4 amigos que montaram Ômega, né? E é sempre a mesma coisa. Na primeira vez, nunca roda, né, cara? Tem que ter aquela fase de debug, entender qual foi a solda fria que pegou, qual foi o componente que eu soldei errado, né? Como eles falam, MSX, se você não tem um probleminha no MSX, né? Ali. Não dá. É bom demais pra ser verdade, né? Então, mas daí o que eu fiz, cara? Conversando com ele, eu não consegui aqui, não tinha nem ferramenta na época, não tinha um osciloscópio, não tinha, o multímetro tinha muito ruim, eu soldei os SMD no ferro de solda, você liga, nem estação de solda, ferrinho de tomada, põe ali, comprei no máximo uma pasta de solda e fui soldar. Entendi. Mandei pra ele, aí ele com o microscópio e tudo mais, tinha SMD quebrado, que eu acho que eu dei uma forçadinha pra deixar alinhado, quebrei o SMD, tinha... dos DIP tinha buraquinho que eu levantei ali da trilha e ferrei a trilha. Mas assim, cara, eu considero que, imagine, mesmo que eu mandei pra ele fazer uma revisão, ele meio que fez um negócio capengando funcionar, voltou. Enfiei uma fonte de 12 volts, o negócio é 5 volts, estourei um monte de chip, entendeu? Assim. Mas funciona, o bichinho tá funcionando, né? Consegui fazer o bichinho sobreviver, né? Mas, cara, imagine, foi a primeira experiência depois de muito tempo em soldar alguma coisa, né? Tipo. Então, assim. Não, e solda é prática, né? Então, se você não tem prática na solda, né? É muito mais difícil. Inclusive, hoje até no AliExpress, não sei se você já viu, né? Tem uns kits de treino de solda, né? Que você compra assim uma placa Bogus que tem lá as soldas de todos os tipos de componentes. E aí você fica soldando lá pra treinar a sua solda, né? Eu de vez em quando eu me arrisco a fazer umas soldas aqui em casa, né? E normalmente eu até zoo nos vídeos do YouTube, não, ficou um trabalho horrível de solda, mas tá dando continuidade, então vambora, toca o barco, né? Eu lembro que eu tenho uma plaquinha aqui em algum canto que eu comprei um desses kits para soldar SMD, né? Inclusive, talvez bem comum, tem uma plaquinha que tem um círculo de LEDs, não sei se você já viu. É disso mesmo que eu tô falando. Eu nunca soldei essa plaquinha, tá por aqui. Eu comprei a dele, né, do Cristiano, larguei guardadinha lá e comprei esse kitzinho. Falei, uma hora eu vou soldar esse kitzinho primeiro. Um belo dia eu falei, quer saber? Eu vou soldar esse ômega direto primeiro. Não vou soldar kitzinho nenhum. Vai já ser a minha... nada de treino, vou direto pro jogo, né? Vou treinar com o ômega, já vou treinar com ele, né? E, cara... E quanto tempo levou pra você montar esse ômega, assim, no geral? Eu acho, cara... Eu levei quase um mês pra tomar coragem, né? Ficou guardadinho lá. Falei, não vou, uma hora eu vou. Pegava a placa, olhava, falei, não, deixava. Eu enrolei, eu acho que quase um mês pra fazer. E aí eu acho que em uma semana eu montei ele. Porque assim, eu trabalhava em casa, né? Então não tinha muito esse negócio de deslocar até o escritório, deslocar de volta pra casa. Eu ganhava todo esse tempo de deslocamento, horário do almoço. Dava uma paradinha, fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali e fui fazendo, né? E aí eu acho que assim, como eu te falei, eu acho que em uma semana eu acho que eu montei ele, né? Mas aí montei, fui fazer o primeiro smoke test, nada, né? Aí, quando ele voltou a funcionar, tanto que assim, a minha fonte hoje aqui, de 5 volts que eu uso no dia a dia, eu pintei o plug de vermelho, né? Para evitar de eu pegar uma de 12 volts de novo e enfiar em algum lugar que não possa enfiar, sim, que tem que ser 5, né? Mas aí troquei, ele gravou uns galv de novo programáveis que eu queimei os que tinha quando eu enfiei 12 volts.
Enfim, voltei o Aliás, bichinho a funcionar. esse negócio de queimar as EPROMs do Ômega é um problema sério, né? Inclusive, Sim. teve um encontro aqui com a galera do Retrópolis outro dia, né? Que eu levei a Spider Flash para casa do Ricardo, né? E fui gravar a Spider Flash no Ômega, né? E não sei se você sabe, né? Quando eu usei o WRTTSC, ele não gravou na EPROM da Spider Flash, ele gravou na EPROM do Ômega. Que tem as do Ômega, né? Aquelas PLCC, né? E aí eu mandei o Ômega do Ricardo pro espaço, né, cara? Aí ficamos eu, o Ricardo e um outro amigo nosso, Marco, ficamos o dia inteiro pra trazer o Ômega do Ricardo de volta, né? Por conta desse bugzinho, né? Do WRT-SST, né? Que é o programinha que a gente usa pra gravar a EPROM da Spider Flash, né? E, cara, a gente descobrir que tinha sido a gravação da Spider Flash, que tinha regravado, né? A gente teve que pegar outro... Porque a gente bricou a EPROM do Ômega, né? Até descobrir isso, poxa, foi um dia de trabalho árduo, eu, o Ricardo e o Marco, né? E eu preocupado, putz, mandei o Ômega do Ricardo pro espaço e tal. Virou questão de honra resolver aquele Ômega lá. Então, a vantagem de eu ter comprado com o Cristiano como um primeiro projeto meu é que ele me mandou tudo isso gravado, né? Tanto os Galv quanto as EPROM, os dois PLCC lá que vem. Ele me mandou tudo gravadinho, então assim, por esse lado, eu nem programador eu tinha na época, como é que... E outra, de PLCC até hoje eu tenho pra gravar DIP, né? Precisa de adaptador, tudo mais, eu não tenho isso. Mas ele me mandou isso. Por sorte aqui, tanto eu quanto o Marco, a gente tem os gravadores de EPROM, né? E aí a gente conseguiu regravar uma outra EPROM, botar lá e conseguimos botar o Ômega do Ricardo pra funcionar. Mas, meu amigo Paulo, eu te trouxe aqui hoje pra falar de um projeto seu que eu fiz questão de comprar completinho, com tudo, que é o seu drive de disquete, que eu acho... Antes de falar do meu drive, eu peguei aqui, não sei se você viu que eu levantei uma hora, porque o meu Ômega ficou assim, ó. Nossa, que case legal, cara. Chega um pouquinho pra trás, porque tá... É que a luz eu acho que vai pegar aqui, hein? Não, tá desfocando, uma pena. Deixa eu tentar resolver o desfoque, peraí. Eu vou tentar... Fundo do vídeo. Aqui. Olha lá. Nossa, tá lindo, hein? Esse case você imprimiu em 3D também? Eu imprimi em 3D, né? Ó. Eu tenho impressora, né? Ó. Eu mudei um pouco as portas dele. Eu fiz meio aquele botão de. Que é o reset. Depois eu melhor, mas não troquei. Botei um Pac-Man lá em cima e um. Botou umas keycaps customizadas, né? Cara, entendeu? ficou então, lindo, assim, ficou muito bom. Esse case aí é criação sua ou você pegou em Thingiverse, alguma coisa nesse sentido? Esse aqui eu mudei, né? Deixa eu ver aqui. Verei minha bagunça da minha casa, né? Muito justo. Serei num case que eu tinha lá, que era o Spectra Video, Ômega, que é o Javier Abadia, né? Aquele nome dele, Paulo. Sim. Ele fez um com o Spectra e eu gostei, cara. Eu falei, legal a caixa pra colocar dentro, né? Mas eu quero um diferente. Aí, até como a gente não entrou nesse assunto, mas foi daí que eu comecei a partir, né? Então, impressões 3D, tentar fazer umas coisas personalizadas de impressão, né? Então o Ômega serviu como tipo, pra voltar pra eletrônica, pra fazer impressão 3D, né? E aí, o Ômega te resgatou pro mundo maker. E assim, cara, o que eu gostei disso? Você vê, como você falou, em um ano, a quanta... Cara, eu gosto de criar coisas. Nem que seja, cara, pra fazer um cartuchinho. Por exemplo, eu tenho uns cartuchinhos que eu fiz um tempo atrás, não é projeto meu também, mas uns cartuchinhos que tem uma VGA, né? Então, assim, eu pus uma portinha VGA num cartucho e tem uma Raspberry Pico aqui dentro que gera, em MSX1, gera sinal de vídeo VGA. Pô, cara, tem uns MSX1 que não tem VGA, então já é uma alternativa legal também, né? Então, assim, cara, eu vejo uns projetos de alguém, eu faço. E aí eu falei, cara, eu queria um teclado mecânico Hotbit, né? Aí o que eu vou fazer? Vamos deixar isso aí pro final. Porque hoje nós vamos anunciar isso aí hoje aqui no canal, que eu achei um projeto também fantástico seu, que eu vou morrer numa grana, porque com certeza em algum momento eu vou comprar um tecladinho desse aqui pro meu e botar. Mas isso me incentivou a fazer eletrônica, cara, sabe? Eu quero mexer mais com eletrônica, eu tô só copiando o projeto dos outros, eu compro para soldar, mas eu quero fazer coisas minhas, né?
E aí, por que não? Comecei a mexer com impressora 3D, quer dar a sequência nos cases aí, por exemplo. A gente conversou um tempo atrás, que todo mundo deve ter visto lá na parte de classificados. Eu montei um case de drive para mim, né? Na impressora 3D. Deixa eu te cortar rapidinho, só para te fazer uma pergunta. Esse case do Omega, você vende ele hoje, se alguém te pedir? Ou é projeto só seu? Esse case do Omega, ele tá disponível no Thingiverse para qualquer um imprimir, né? Porque como assim? Eu modifiquei a parte de cima, esses dias inclusive eu vi um cara de fora, fez ele, né? Botou acho que a impressora do cara inclusive é colorida, ele botou o logotipo do MSX em branco, o case em azul, sabe? Ficou bonito pra caramba, até elogiei. O cara falou, puta, meu projeto, gostei, ficou legal. Mas assim, o que eu acho legal? As impressoras da Babu Labs, né, em geral, elas têm o multiprint, né? Que você coloca 4 filamentos diferentes ali, 4 ou 5 filamentos diferentes, dependendo dos modelos da impressora, né? Mas assim, eu vejo o seguinte, tem muita gente que além de não ter a impressora 3D, no meu caso, por exemplo, eu até tenho uma impressora 3D aqui, mas é a Creality Ender 3V2 Neo. E é uma impressora muito de entrada, né? Então, mesmo que o cara tenha uma impressora 3D e até tenha um jeito ali de imprimir, muitas vezes o cara prefere comprar um trabalho impresso com um cara, que é meu caso, né? Eu poderia até ter impresso os cases aqui dos drives, né? Mas eu prefiro comprar o seu, porque eu vi a qualidade do teu trabalho, sacou? E você ter um cara que saiba o que tá fazendo, que faz um trabalho de qualidade, dá uma diferença, né? Eu acho, pelo menos. Né? Ali é um aprendizado, né? Sim. Pra você ter ideia, cara, hoje eu imprimo pecinhas minúsculas com um adaptador de tecla de teclado. Faço uma cruzetinha pequenininha muito ali. Detalhezinho, né? E a coisa tem que ser resistente, tem que ser um material específico, né? A impressão 3D não é tão fácil quanto a galera acha, né? Dependendo dos parâmetros que você coloca, por exemplo, essa aí, eu fiz um adaptadorzinho pra você colocar na micro switch de tecla. Cara, se você não tiver experiência com tempo adquirida para poder fazer a parametrização do filamento ou impressão, esse pecinha pequenininha pode encher de filamento de resíduo lá dentro, você não usa para nada, entendeu? Então, assim, eu tava falando com o povo esses dias de um grupo que eu participo, falei, nossa, olha o nível que a gente consegue com uma impressora 3D de chegar. Eu imaginei na época que eu pensei em fazer 6 meses, tipo, falei, cara, eu vou ter que fazer em resina, porque isso aqui, o filamento não faz isso aqui, né? E hoje eu consigo fazer aqui, boto às vezes para imprimir 500 peças ali e deixa rolando lá, né? E quais são as impressoras que você tem? Então, cara, é isso que você estava falando de impressora de entrada, né? Eu tenho uma Elegoo 4 Pro. Não é uma impressora, né? Nem todo mundo vai nas APAs, né? Nas AB. E eu assisti uns vídeos na época. Tinha assim, às vezes é que negócio, né? Muito youtuber começa a fazer vídeo numa impressora. Aí você vai lá, compra aquela impressora. Comprei, né? Uma época, vou comprar. Depois eu me arrependo, talvez, de não ter comprado ela com a bandeja grande, né? Porque ela tem uma área de impressão de 24,5 por 24,5. E eu sei que tem uma modelo Max, tem a área de 42,5 por 42,5. Que aí você já pode ir além, né? Começar a imprimir coisas muito mais legais, né? O case do Omega eu podia imprimir ele numa coisa sentada, né? Numa parte de baixo, entendeu? Tanto que assim, esse case do Omega eu imprimi ele em 4 partes, 2 partes de cima, 2 partes de baixo, e depois fiz os encaixes para parafusar um no outro, né? Inclusive esse aqui, apesar de eu mostrar para você, eu tenho que dar uma lixadinha, eu quero dar uma no meio. Esse aqui eu tirei e removi toda a tinta, porque eu tinha feito com filamento marrom. Eu pintei ele de grafite, mas depois ficou aquele vínculo da divisão, né? Falei que não quer saber, eu vou tirar a tinta. Uma hora eu vou passar massa plástica, lixar todo, deixar bonitinho, isso aqui, e pintar de novo todo de grafite, aí eu finalizei. Mas o case tá ali, né? Tá pronto. Né? Tá ótimo. Eu sou muito amigo do Augusto Bafa, né? E o Bafa, ele fez lá o Bafa 2 Computer, né? Não sei se você sabe, ele é lá da PUC do Rio de Janeiro, ele é coordenador lá, então ele criou como o Bafa 2 dele, né? Todo o projeto é dele e tal. Ele até começou usando uma placa do 2024 lá, e ele imprimiu o case aquele case que é maior, né? E ele contando a saga dele pra imprimir esse case, putz, dá pena, cara, coisa de meses até ele acertar, fazer tudo direitinho, né? É um trabalho grande, né? Sabe que uma vez eu queria fazer, sabe, tipo aqueles cases dos computadores da época, fizeram um redondo, parecendo uma vez, né? Tinha, não sei se vocês lembram, que tinha parecendo uma cápsula, né? Um tubão redondo. Cara, eu comecei a projetar todinho. Tinkercad que eu uso, pra CAD bem basicão mesmo, porque eu não sou cara aqui, né? Ainda não tenho essa experiência com CAD mais avançado, né? Comecei a montar não sei o que, tamanho das placas, ajustando tudo interno, fiz não sei o que, na hora que eu fui jogar na mesa de impressora, cadê que cabia o negócio? Ficar mesmo, né? Imprimir. Então, assim, tem esse ponto, uma limitação ainda aí, né?
A gente erra muito até conseguir acertar, né? Sim, não, e cara, vou dizer pra você, eu tenho no meu armário aqui, eu fiz uma época, até que o pessoal andou comprando, eu fiz umas caixinhas pra botar cartucho meio inclinado, para 10 cartuchos. Eu tenho 2 caixas aqui dentro. Eu tenho uma caixinha dessa tua aqui, ó. Eu mandei pra você. Você me mandou uma, deixa eu pegar aqui pra pessoal. Aqui, ó, tá do lado do meu Turbo R, é aqui que eu boto meus cartuchinhos, tá vendo? Aí você me mandou, né? Aí o cartuchinho fica aqui bonitinho, né? Você ainda fez o favor de me imprimir em azul, que é a mesma cor lá do meu expansor de slot da Tecnobytes que eu tenho aqui. Fica lindo na minha mesa. Então, mas eu tenho 2 caixas dessa aqui dentro do meu armário, com caixinha. Porque eu fiz, ficou legal, mas assim, tem algum defeitinho daqui, defeitinho ali, então às vezes o pessoal não vê que muito ali na impressão desse também tem essa. Você imprime muita coisa e também às vezes perde muito material ainda, até aprender, né? Então tem muita caixinha guardada. E esse case aqui foi você que me ajudou, cara. Lembra que eu te chamei lá pra imprimir esse case, pra fazer a janelinha aqui, pra poder mexer na chavinha da Spider Flash? Isso aqui, ó, tem sua ajuda aqui, cara. Graças a você eu consegui fazer esse carinha aqui. Legal. Você fala em Spider Flash, sabe o que eu... Você me fala, até você me ajudou uma época também. Chip da Spider Flash. Comprei naquele link que você me mandou, mas o problema não era no chip, tá? Sabe o que era a questão aqui? Eu não conhecia o WRT-SST para fazer ação. E eu tava tentando fazer as minhas... Eu botava aí um SD map, qualquer coisa no slot A e lá. Aí eu descobri que tem que ficar o Spider Flash tem que ficar no slot A e é o outro cartucho no B, né? Ou então teria que botar um barra, alguma coisa para que o flashável tá no slot B, né? Isso aí. E eu não, meu padrãozinho WRT-SST, né? Perguntei pro Cristiano, ninguém conseguia me dizer o porquê, né? Achamos que era as flash, eu comprei memória flash nova, também não funcionou. Falei, peraí, se não funcionou, eu comprei no link com o manual no meu processo, que agora aí eu fiz essa, inverti. Por que acontece sendo meio padrão, né? SD Mapper, e eu não sei se é Undertang também, como carrega o SofaRun, você tem que botar ali no slot A para ele entender como drive A. Se você vira para um outro slot, às vezes vira no slot B. E aí não carregava nada, ia pro Basic, né? Não, e o WRSST, ele também tem umas coisas esquisitas dele, por exemplo. Uma coisa que eu sinto que aconteceu muito, né, que o pessoal não sabe que você só pode gravar ROMs até 48K ali. E aí, se você tentar gravar uma ROM maior nele, a mesma mensagem é como se não tivesse funcionando como se não tivesse funcionado, né? Então às vezes o cara acha que não está funcionando, mas na verdade está tentando gravar uma ROM que não é adequada pro projeto da Spider Flash, né? Quando eu comprei isso, eu descobri quando chegou aqui mesmo, porque pelo que eu vi, ela falou, vou botar uma EEPROM gigante aqui, vou gravar, né? Porque a princípio podia botar EEPROMs de tamanho maior. Falei, pô, pode botar tamanho maior, posso gravar maior, né? Mas o maior ali é pra você poder dividir e colocar várias ROMs 48, não é pra você... Porque quando você vai tentar gravar ROMs acima de 64K, já é outro padrão, já não é mais o mesmo padrão, né? Já vira padrão Mega ROM, né? Aí você tem que ter um projeto preparado para gravar Mega ROM, como é o Multimapper, né? O Multimapper serve para isso, né? Que aí você consegue gravar até 2 mega. Multimapper. Isso aí. Então, eu na época que eu comprei isso aí, eu não tava muito ainda, né? Tipo, eu tô indo por fases, né, mano? Assim, eu aprendi um negócio. Agora eu tô começando a aprender como funciona o expansor de slot. Eu quero fazer um expansor de slot meu. Mas assim, cara, como é que normalmente eu faço essas coisas? Por exemplo, uma vez eu tentei cantar, o pessoal não tem mais expansor de slot aí, vende um, não sei o que, talvez a gente vá fazer, não sei o que, e ficou por isso mesmo, né? Foi lá pelo Rogério Bellarmino, tem ele, você não tem. Porque assim, daquela época que eu te falei que eu mexia com o MSX, tudo era muito caro pra gente. E agora que eu voltei, surgiu um monte de coisas, né? E, pô, eu quero, né? Não, digamos que as coisas são meio caras hoje, mas o preço que era antigamente, quando a gente era moleque, que tudo era novidade e a indústria, as coisas eram muito caras, né? E agora a gente tem dinheiro, né? Agora a gente trabalha, a gente tem emprego, né? Então agora a gente tem dinheiro pra comprar as coisas. E uma coisa que eu gosto muito no cenário do MSX é justamente esse fato que agora tem muita gente produzindo coisa para o MSX, né? Pô, eu olho assim a quantidade de projetos que tem aqui na minha fila para fazer review, né? De coisas bacaníssimas. O pessoal anda fazendo, né? Tecnobytes, o Cristiano Retro Hacker, vocês sempre estão fazendo coisas muito legais, muito maneiras, né?
E não dá tempo, porque tem mais projeto que eu tenho tempo pra fazer vídeo aqui, cara. E isso eu acho essa uma coisa fantástica, né, cara? Como é que o MSX chegou nesse ponto, né? Eu tô pensando em alguma coisa. Eu acho assim, sabe, muita coisa fora do país que não é produzido, cara. Deve ser muita gente nova que usa a plataforma de MSX de programação, aprender a programar chip, aprender essas coisas assim. Aquele cara mais básico de... Não sei se eu acho que se sugere muito, ó, trabalha de 8 bits ali, né? Pega um Z80 e aprende a programar. Então acho que aí começa a surgir as coisas. O pessoal mais novo com a ideia diferente e eu percebo que o pessoal normalmente que faz, que mora fora do país, começa a fazer muita coisa e eu acho que assim, como aprendizado, né? O mais novo, cara, quer aprender a programar computador, vai trabalhar com um computador de 8 bits, aprende a programar, vai mexer com endereço de memória. Só mais novo, fora do aprende a programar dessa forma. E aí começa a surgir essas coisas, um monte de coisas, né? Um monte de gente programando, cria X, né? Porque se você for ver, tem muita gente que cria coisa aqui, mas tem muita coisa que vem de fora, né? Exato. Aqui, mano, vamos dizer assim, não tem ainda aquele público maker forte ainda pra MSX, né, cara? Muita coisa que a gente faz aqui é RBSC, né? Grupos makers de fora, tal, que botam os projetos e a gente traz esse conhecimento e adapta, né? A gente teve uma época maker muito boa, né? Época lá do Carchando, que o Carchando fez a Mega RAM, tal, projeto brasileiro e tal. Eu acredito que tem gente sim que faz, mas é aquilo, né, cara? Aí o cara já tem que estar um outro nível, tem que deixar do nível do curioso ou do técnico de eletrônica, né? E aí chegar na parte do engenheiro eletrônico, né? Que aí o cara tem que ser um engenheiro eletrônico, ter um conhecimento mais abrangente, né? E aí, até é bom a gente entrar nesse assunto, Paulo, até para a gente poder conversar um pouco nessa coisa de como se tornar um maker, né? Você falou que veio nesse ano aí de aprendizado, né? Para essa galera, assim, o intuito do meu canal é esse, né? Ensinar desenvolvimento de software, engenharia ciência da computação, né? Usando como a gente fazia lá na década de 80, né? Essas coisas, né? Como é que foi o teu caminho, assim, de aprendizado? Quais foram as fontes que você usou para fazer os teus projetos, assim? Cara, eu uso muito, né? Leio muita coisa, assisto vídeo de fora, eu procuro, assim, eu quero fazer tal coisa, como fazer? Né? Vamos procurar no YouTube como fazer, né? Eu procuro ir caçando. YouTube, lá no MSX.org, sabe? Eu procuro achar. Hoje, como eu mexo muito no MSX, quero mexer muito com o MSX, né? E vamos dizer outra, cara. Eu também comecei muito nisso, porque assim, pandemia, ficar muito em casa, sabe? Não sair pra nada. E trabalho de dia remoto, o que eu faço à noite, né? Então, eu comecei a procurar coisas, né? Pra fazer alguma coisa diferente. Falei, cara, eu preciso, né? E aí foi que eu comecei a me inteirar com as eletrônicas da vida. Então, eu acho que eu entrei muito nesse mundo maker daí. E assim, ao contrário lá na década de 80, como eu vou descobrir internet, YouTube praticamente era 90 mais ou menos, né? Não tinha muito o que fazer. Cara, onde procurar conteúdo, né? Então naquela época não tinha muito, mas hoje em dia... A gente começou numa época pré-internet, né? Tinha muita coisa de BBS, né? Você tinha que assinar newsgroup para poder pegar as coisas, né? E muito assim, era muito texto, né, mano? Não tinha muito... hoje você vê, eu tenho uma dúvida... Então, assim, eu acho que a gente consegue procurar muita coisa hoje, né? Então, hoje tem essa facilidade. Então, se eu quero fazer alguma coisa... Eu procuro, cara, tipo, YouTube, MSX, Google, em geral. Eu acho que assim, cara, nesse último ano, eu posso assim, mano, eu comecei a conhecer muitas pessoas que também gostam de MSX, que gostam de TK. Eu não sou chegado a TK, eu nunca tive nem TK. Eu vi algumas coisas que me mandaram de vídeos, mas eu nunca... O MSX foi o computador da minha infância, né? Tipo, eu tive muito tempo, brincava com isso. Criou nostalgia, né? Aprendi a programar por causa disso, né? Por causa de MSX. Então, assim, cara, eu curto MSX, então assim, mas hoje eu participo de uns grupos, né, aí de WhatsApp, e às vezes eu peguei mais intimidade com uma pessoa ou outra e muito. Então, gente que trabalha só com eletrônica, entendeu? Por exemplo, um cara que me ajuda, vamos agora contar pessoas, né? Caras que me ajudam muito. O Léo Manes, que é assinante do seu canal, me ajuda muito.
coisa. Às vezes ele joga as coisas pra mim. Como o meu primeiro patrono, ele foi o primeiro aqui a comparecer aqui com a gente. Abancar o seu canal aí, né? Então, e às vezes ele me chama aqui, cara, ó, vamos fazer isso, você me ajuda aí, ou eu peço ajuda pra ele de alguma coisa. Isso é uma coisa muito legal da nossa comunidade. Eu acho que não tem nenhuma outra comunidade de retrocomputação tem do jeito que a gente tem, né? A capacidade que a gente tem de se ajudar, de cooperar, de trabalhar junto. Eu acho isso fantástico também, né? Todo mundo se ajuda do jeito que dá. Vou contar uns exemplos pra você. Por exemplo, Cristiano, às vezes eu pergunto as coisas, ele me ajuda, né? Tem o William Barbacena lá em Goiás, que ele fez um kit DDX clone, né? Daquele DDX da época. Ele instalou no meu Hotbit esse kit. Cara, às vezes eu tenho dúvida, eu também pergunto pra ele. Cara, você viu não sei o quê. E o que eu procuro, acho que você falou muito pro pessoal se ajudar, né, cara? Eu procuro muito ajudar esse povo e como eu peço ajuda também, né? Por exemplo, você tem ideia. O William esses dias, um tempo atrás, tava vendendo, né? Eu falei, cara, vamos fazer uma caixinha pra me manda. Ele me mandou uma, tá até aqui hoje comigo. Eu falei assim, se ele vender, né, ó, tá aqui comigo, né? Maneiro. Eu fiz uma caixinha pra dele, né? E falei, cara, quando você quiser vender, vende, eu mando daqui, né? Mas você me mandou e assim, teve uma pessoa que quis caixinha, eu fiz a caixinha, imprimi etiqueta de vinil e tudo mais e vendi pra pessoa. Esses dias esse cartucho VGA que eu te falei que eu tava vendendo, um cara me procurou e tinha um kit DDX num Hotbit igual, só que era dos antigos, porque o kit do William hoje tem uma saída VGA, né? Ele melhorou a parte de saída de vídeo. E o cara, eu falei pro cara, por que eu falei pra você que é legal que a gente tenta se ajudar, independente de, eu tô vendendo um produto. Cara, por que eu vou vender um cartão pro cara se eu posso dar um negócio melhor? Eu falei, eu conheço um cara e ele pode melhorar esse seu Hotbit, ele tem um kit diferenciado, vai te dar uma saída VGA, não sei o que. Você vê, eu não vendi o negócio, mas eu recomendei pro William, o cara mandou o negócio pra lá, converteu, acertou as cores, saída VGA, voltou pra cá, agora o cara falou assim pra mim, quer me vender? Não quero, mas eu vou tentar te ajudar a achar um. Aí um dia num grupo um cara anunciou, não deu certo, eu consegui um outro cara, ele comprou. Então assim, cara, eu não vendi o cartucho VGA pra ele, mas o cara ajeitou o Hotbit dele, tá com a imagem linda. Cara, eu acho legal, sabe, a gente fazer umas dessas. Pô, eu tenho um negócio, mas não quero só pelo comércio, sabe? Eu quero ajudar o cara a ter um melhor pra ele, né? Porque a experiência que eu tô. E a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez, a gente vai precisar da ajuda de alguém, e é sempre bom a gente conhecer o cara sábio, né? Conhecer o cara que conhece o caminho das pedras já, né? Eu tô com os caras, cara. Eu falei, eu cutuco, falei, cara, ó, como é que eu faço isso? Cara, eu quero fazer isso. Como é que eu faço? Eu perturbo, cara. Como eu te falei, eu tô aprendendo as coisas ainda, eu tô perturbando, né? Então, enfim, cara, eu acho que é legal a gente se ajudar, né? Aí, claro, tem muita gente que visa comércio, pede ajuda, o cara não quer dar. Vou dizer pra você, Manuel, mundo MSX, quem vai ficar rico com isso, cara? Ninguém. O negócio da década de 80 que você vai fazer hoje em dia, sei lá, faço um produtinho aí, vendo para 50 pessoas, eu vou tirar ali 50, 100 reais de ganho em cima. Cara, um mês já era, né, cara? Quem acha que vai fazer um produto de MSX e vai ficar rico, cara, vai ter 100 pessoas ali que vão comprar, porque é uma coisa muito nichada, né? Então nem adianta ir por esse caminho, né? Mas, cara, já temos 50 minutos aqui, vamos falar do Drive, cara. Eu quero falar desse Drive. Vai fazer um produto de PS5, né? Que é uma coisa nova. Uma das coisas do teu produto que eu achei genial quando chegou aqui em casa é a controladora, né? Porque a controladora dele tem essa característica aqui que eu acho fantástica, da gente poder jumpear e trocar os tipos de controladora, né? E isso pra mim é muito, muito legal. Conta um pouquinho como é que foi esse processo da construção dessa controladora com todos os padrões aqui dentro dela. Então, cara, a primeira controladora que eu fiz, eu vi um site que me ajudou muito também a começar, MSX Makers, né? Que eles têm aqueles projetinhos, tem todos os roteirinhos. Quando eu tava nessa época de fase de Google daqui, Google dali, procura dali, fui pesquisar como montar o Ômega, né? Mostrou pra mim como fazer e vi outros projetos lá dentro. E assim, lá ele tava vendendo uma controladora chamada TDC 600, né? Que essa controladora é baseada naquele padrão, né? E aí eu fiz na época, cartuchão, né? Ainda, ó, assim, né? Era uma placa gigante. Eu tenho guardado a placa aqui, né? Ó. Só a placa, na verdade, TDC 600 do MSX Maker. Eu fiz. A gente nunca encomenda uma placa só, né? Sempre tem que ser um 5, né? E aí eu encomendei essa placa, fui fazer. Legal, eu vendi para umas aqui, bem artesanal na época, não tinha etiqueta, você vê que não tem etiqueta, não tem nada, caixinha só e mais nada, né, basicona, né, fiz essa aqui, legal.
E, eu vou fazer um negócio pra mim. Aí eu fiz um case de drive diferente totalmente desse seu aí. Eu fiz só com o buraquinho certinho, chavinha gangorra, né? E vendi também alguns aí pra... Mas assim, eu sempre quis fazer um negócio pra mim e eu queria dar aquele ar de uma coisa mais profissional, sabe? Assim, uma qualidade mais produto comprado. E assim, cara, até inclusive o que eu fiz? Inicialmente eu fiz exatamente o computador que você tem, mas era diferente, era assim, ó. Né? A caixinha só que tá aqui. Ela eu botei um monte de disquete colorido, escrevi em cima, né? Falei, pô, peraí, eu tô fazendo uma com um case para drive de Hotbit Expert, cara, e aqui fica um negócio meio sem, né? Por que não fazer uma controladora, né, com a identificação do próprio computador que eu vou usar em cima, né? Aí que eu comecei, talvez, querer dar esses níveis de detalhe na impressão, né? Então, assim, você vê, o case que você tem aí, eu faço impressão em 3 cores. A minha impressora é monocromática. Olha o trabalho fazer isso aí. Bota uma cor, manda dar uma pausa pra mudar de cor. 3, 4 camadas imprimindo, pausa, coloca o filamento, pausa, filamento. E aí, depois você larga uma cor só. Né? Então, literalmente um trabalho artesanal mesmo, né, cara? Eu quis fazer umas coisas assim pra poder, né, ter uma qualidade, uma coisa mais diferenciada, né? E aí, assim, eu comecei a fazer inicialmente case, como eu falei, com chave, não tinha marca de nada. Aí o Léo Manes, né, ele uma vez conversou comigo e falou, cara, eu tô pensando em fazer um case parecendo um Expert. Eu tô vendendo meus cases aqui com chave de gangorra, deixa aqui. Eu quero nem saber disso, né? Aí um belo dia ele não lançou o dele lá, mas o dele ele fez com saidinha USB pra carregar com carregadorzinho de... ele fez o slot saída do slot de... Eu falei, posso fazer um pra mim aqui? Ele pintou a frente dele, onde a parte é preta. Até inclusive eu vou até te mostrar isso. O case do Expert que eu fiz. Vamos ver se eu consigo mostrar pra você. Esse case é muito lindo, cara. Eu amei esse case. Aliás, quando eu entrei em contato contigo a primeira vez, foi por causa desse case, né? Que eu falei, putz, que case lindo, cara. Você vê, a impressão é 2 cores, né? Preto aqui e o cinza depois. O botãozinho parecendo do Expert aqui, né? Menorzinho, né? Essa ideia, cara, foi... né? Só que essa parte aqui, ele pintava de preto. Ele imprimia uma cor só e pintava. Eu falei, pô, por que não eu tentar? Eu já tinha assistido uns vídeos de uns caras fazendo isso aqui, impressões de várias cores, né? Eu falei, pô, eu só tô querendo mexer com 2 cores, por que não? Né? Vou tentar, né? Aí fui lá no Tinkercad, meu programinha, meu CAD básico, né? E fiquei recortando a parte preta da parte cinza, né? Vamos tentar encaixar isso aqui, né? Vamos. Fui lá na impressora, vi como faz a impressão em 2, dá pausa, tudo mais, troca o filamento, saiu, né? E aí é que eu falei, eu comecei a... Aí assim, o meu primeiro case, Manuel, os pezinhos era uma roelinha de plástico que eu fiz embaixo, assim. Hoje eu boto pezinho de EVA hoje, né? Bonitinho eu faço. Então, o seu ainda não tem, ó. Agora eu tô botando parafuso sextavadinho do lado aqui, ó. Não sei se dá dando pra ver, ó. Tá mais, até acabamento. E aí que eu não tinha te mostrado aí, que no caso que eu falei das caixinhas, né? Comecei aqui, eu fiz Expert, eu fiz uma caixinha e Expert, né? Então, cara, muito legal. Eu procurei dar uma incrementada, cara, e vai um pouco até uma coisa que você tava falando um dia aí, no seu vídeo da Tecnobytes, lá do expansor de slot deles, cara. O que atrai muito você comprar um negócio pra você? Eu quero. É o visual, cara. Os outros expansores de slot que você mostrou lá, qual que é o atrativo deles em relação ao expansor de slot da Tecnobytes? É o visual dele, né? Então, assim, eu quero fazer um negócio pra mim, mas não quero parecer que eu tô com uma placa solta em cima da mesa. Eu quero... Um bonito legal, pra mim. Um produto, literalmente um produto, né? A eu quero que alguém venha na minha vista pro profissional é a qualidade do produto, né? E assim, eu gosto do expansor de slot da Tecnobyte, porque tem aqueles expansores de slots que a gente faz que eles ficam no slot do MSX e eles ficam sambando no slot, né? Então você vai encaixar um cartucho ali, aquilo samba, com o tempo vai folgando o teu slot lateral do teu MSX. O da Tecnobyte, por ter o cabo e por ser fixo na mesa, né? Quando a gente coloca ali, a gente tem muito mais segurança para tirar o cartucho e você tem mais segurança que não vai danificar o teu MSX real lá, que hoje em dia tá ficando cada vez mais raro de conseguir esses computadores, né? Sim, eu tenho uma ideia, né? Por isso que eu falei, tô trabalhando na ideia. Eu queria fazer o estilo deles assim, sabe? Um cartucho que espeta com um cabo flat e deixa na mesa. Porque eu também tenho esse mesmo pensamento seu, colocar uma placa conectada nele e tira e coloca, você vai acabar com o slot com o tempo, né? Então, sim, sem dúvida. Vamos pensar, vamos deixar no Expert isso aí, por exemplo, o computador nacional. Onde é que eu
vou ter que botar uns calços embaixo pra segurar o expansor no ar ali, entendeu? É complicado, né? É complicado. Então, e aí eu fico trabalhando nas ideias aqui, né? Falei, eu não tenho sponsor de estudar como é que faz. Aí esses dias eu tô estudando isso, né? Pra poder começar. Já comecei até a fazer uns schematics dele ali, de um ali, então. Mas é tudo projeto. Eu tô estudando fazer uma placa. Não, isso eu não quero falar, que senão o pessoal começa a correr atrás pra fazer também. Então esse é só meu e ninguém faz. Você anuncia, porque às vezes você anuncia, a galera fica pentelhando até ficar pronto e tem gente chata, viu? Tem um ponto que é o seguinte, cara. Sabe aquele negócio? Tem muita gente que tem intenção de fazer uma coisa, mas ninguém faz. Aí se você fala que vai fazer, todo mundo corre pra fazer igual. Sabe? Tem umas coisas... Inclusive, essa é uma coisa que eu não quero falar que eu tô projetando. Uma vez anunciaram um grupo. Eu até perguntei pro cara, e aí, vai fazer. Tá. Cara, tem 6 meses. Não saiu dos 6 meses e ficou, né? Tipo, morreu o assunto. Então, assim, uma vez por sponsor de slot mesmo, eu comecei a fazer um. Aí surgiu num grupo fora aí, fora do país, um slot para 4 cartuchos, uma placa, né? Um projeto de alguém com uma placa para 4 cartuchos. Falei, alguém acha que esse projeto é legal? Você acha que funciona? Não. Comprei, a Receita tá com as minhas placas já há mais de um mês aí. Normal também. Mas, que é outra dificuldade que a gente que é maker, né, tem aqui no Brasil, né? Que é vencer as barreiras que o nosso próprio país nos impõe, né? Parece que o nosso país não quer que as pessoas desenvolvam ciência e tecnologia, né? A gente todo dia é uma batalha diferente para conseguir fazer nossas coisas, né? E assim, cara, a gente paga o imposto. Não é nem que eu tô comprando um negócio na ilegalidade. Cara, eu comprei, paguei lá os impostos no remessa conforme, acima ou abaixo de $50, e chega aqui muita coisa e os caras devolvem. Então, tipo, porque não é importação. Por exemplo, vamos contar, uma placa de um ômega da vida aqui. Quantos soquetes eu preciso para uma placa de um ômega? Uns 20, 30 soquetes? Aí assim, eu compro um soquete de 5, 6 soquetes de 8 pinos, mais 5, 6 soquetes de 40 pinos. Porque os caras vendem lote, mas eu preciso de um. Chega um pacote aqui com 3, 4 pacotes. É comércio, devolve. Cara, como é que eu faço? O cara não me vende o soquete. Né? Então é complicado, entendeu? É muito complicado. É muito mais complicado do que a maioria das pessoas que assiste aqui. E eu tenho uma coisa com o YouTube. Eu sou youtuber, então é óbvio que eu amo o YouTube, né? Mas uma coisa que o YouTube tem, que eu vejo como uma coisa muito negativa, né? É que o YouTube faz tudo parecer ser fácil, né? Você vai naqueles vídeos do Adrian Black, aqueles vídeos lá do Noel Retrolab, você vê os caras fazem tudo parecer fácil, né? E as pessoas que assistem YouTube e não têm o conhecimento técnico para fazer as coisas, né? Acho que tudo é fácil, acha que você faz meia hora ali você faz um projeto, né? E o bagulho, o buraco é muito mais embaixo, né, cara? Eu vejo os vídeos dos caras soldando SMD, aqueles série PD, né? CPLD, né? Eu acho que são aqueles tipo cheios de perninha. Os caras metem uma pasta de sol em cima, metem um forno negócio. E vai. Rolou. Vai fazer isso aí, você vai ver que a dificuldade que você vai fazer isso aí. Cara, tem uns negócios aí que os caras fazem, mas É de outro mundo o negócio. Os caras têm um monte de coisa. Por exemplo, Vitor Truco lá, o laboratório Vitor Truco tem um monte de coisa que, pra mim, que sou robista, né? Eu nunca vou ter na minha casa, sacou? E, cara, esse ferramental custa dinheiro, e no Brasil custa o dobro. Porque os caras lá de fora, eles pegam tudo muito mais fácil, muito mais barato. Tem disponibilidade, tem coisas no Brasil. Pô, tu vai mandar fazer uma placa no Brasil, você vai pagar os olhos da cara. E, porra, tu manda fazer uma placa no PCBWay e os caras te entregam uma placa melhor, mais bonita, mais barato, e no preço você nunca vai conseguir no Brasil, né? JBLC também, né? Essas impressoras de placa, né? Os caras estão anos-luz à frente da gente, né? Eu faço muita placa com a JLC PCB, sabe? Então, eu tenho meio um caminho, né? Via AliExpress com um vendedor de lá de placa. Então eu consigo comprar para chegar rápido, né? Porque eu pago pelo AliExpress, cai dentro do envio do AliExpress, vem rápido para cá, pago os impostos lá. Porque pedir via normal, JLC se pede na forma de frete mais barata é 20, entrega, cai na receita, tributam a gosto deles, né? Depois que vem para mim isso, né? Esquece, né? Compra e esquece. Um dia chega, talvez. É o caso que eu te falei. Eu tenho umas plaquinhas de expansor de slot que eu comprei desse projeto de alguém de fora aí. Eu com um grupo lá, acho que nós compramos 15 placas. Tá um mês. Enviado para a fiscalização aduaneira. Pagamos imposto, mas nem que nós estamos devendo, né? Mas tá um mês
enviado para fiscalização, ou seja, não vem. Né? Esperando alguém sair de cima da placa, né? Que tem alguém sentado em cima da placa lá, né? E aí é muito esse ponto que você falou do mundo maker, né, cara? É muita coisa que pensa para fora, mas você compra, espera, tem que dar sorte de chegar, de não ser devolvido, né? Você vê, tanto que hoje em dia, mano, coisas que eu vendo naquele negócio para entregar, às vezes em 30, 40 dias. Às vezes, fiz a ideia, fiz 5 iniciais de alguma coisa, deu certo. Quem quer? E eu já aviso, cara, é 30, 40 dias, eu vou comprar num lote, chega daqui 30, 40 dias, porque no melhor dos cenários, 5 dias de produção, 15 para enviar. Só que dependendo do que for, ainda tem um preparo que eu tenho que dar, né? Então, no melhor dos cenários, em 25 dias, 30 dias eu tô mandando, né? Mas, então, o muito legal que eu acho que todo o pessoal que a gente trabalha e gente mais idosa que nem a gente, assim, né? O pessoal é mais paciente para esperar as coisas e sabe dos trâmites. Né? As pessoas entendem os problemas, né? São pessoas que entendem os problemas que a gente tem, até porque eles também são makers, né? De certa forma. Sim. E, consequentemente, eles sabem como é a coisa, né? Como a coisa funciona, né? E aí, ô Paulo, a gente já chegou aqui a 1 hora de entrevista já, então acho que chegou a hora da gente fazer aquele anúncio que quando eu vi lá no MSX Cassino, eu falei, ferrou, vou perder um dinheiro aqui hoje. Então eu queria que você falasse sobre o teclado mecânico pro Hotbit, que vai ser o meu próximo dinheiro gasto. Coisa linda, olha isso. Que a gente ia falar? Isso aí. Até antes de falar do Hotbit, esse eu vou falar rápido. Antes de eu fazer o do Hotbit, eu pensei o seguinte ponto. Eu queria fazer um teclado mecânico pro Hotbit, né? Mas, cara, o Hotbit eu tinha aquele ponto. Eu tenho que seguir a estrutura do Hotbit. Imagina, a primeira placa minha que eu vou produzir, e eu ainda tenho que ajustar dentro de um gabinete. Era um negócio arriscadíssimo de fazer, né? Aí eu falei, cara, por que eu não vou começar a tentar, de repente, fazer o Expert? Porque microbit não vai encaixar dentro do teclado original do Expert, que tem teclas. Então eu tenho que fazer uma coisa nova, né? E o fato dele ser cabeado também deixa ele mais fácil, digamos assim. Sim, então, como eu falei, eu poderia. A minha abertura com o teclado era o seguinte: eu tinha ali para fazer a carcaça, a caixa que eu quisesse para colocar esse teclado, a ideia que eu. Tanto que assim, a ideia aqui foi. Né, embaixo, fiz uma parte de acrílico, aí eu fiz como terceirizado, né? Pedi para alguém fazer. E a PCB eu desenhei do jeito que eu não tinha. Como é que eu pensei em fazer essa placa, Manuel? Alguém chegou para mim e falou assim: eu acho que o teclado do Ômega funciona no Expert, né? Aí, como eu falei para você, montei um Ômega, meu laboratório, né? Tava aqui o teclado dele. Já tem o conhecimento do Ômega, já tá fresco na cabeça, né? Aí eu pensei o seguinte: vamos tentar ver a pinagem, né? No conectorzinho do Expert com o que bate com o conector do Ômega, né? Fiz um adaptadorzinho aqui, ó. É uma plaquinha, né? Que eu fiz aqui. Tem até uma plaquinha soltinha aqui, bem, aqui dá pra ver ela mais ou menos, né? Eu desenvolvi uma plaquinha, né? Mandei fazer essas plaquinhas. Fiz um cabo flat de 50 centímetros. Inclusive, eu acho legal de Expert, que eu conecto ele lá atrás, passo o flat por baixo do computador, e aí você fica, ao contrário do outro que tinha que passar meio pelo lado, porque o cabo é aberto, esse é fininho, você põe na frente do Expert isso aqui. E assim, eu sempre quis fazer muitas coisas no plug and play, né? Tipo, se quebrar esse cabo, a gente põe outro. Mesma ideia, então, agora, como chegar aquele bonito, né, que você tava falando, que era a PCB do teclado pro Hotbit. Isso, né? É muito lindo, cara. Eu me apaixonei pelo seu projeto, sinceramente, cara. Eu vou responder isso aqui, porque eu vou tirar, né? Isso aqui na nova não vai vir um escrito aqui. Pra evitar problemas com licença, né? Eu não vou. Vai tirar o logo pro tio Nish não vir te catucar daqui a pouco. Pra não vir querer pegar royalties no teclado, que eu já não ganho quase nada e não adianta. Ainda vai ter que pagar a pau lá pro tio Nish. Então não vai ser. Eu vou ter que fazer uma vaquinha com a comunidade para me ajudar a pagar o dinheirinho dele, né? Então esse aqui, eu fiz 5 disso aqui, né? E qual que é a minha ideia que eu te falei aqui? E aí, ó, aproveitando, deixa eu cortar um pouquinho só para falar um pouco dessa questão do licenciamento dos projetos, né? Isso dá problema, tá, gente? Não é? Sempre que você for fazer um projeto maker, né? É bom você ter uma noção muito grande, né? Do licenciamento do projeto que você está fazendo, que nem todo projeto é aberto, né? Tivemos até problemas recentemente aí com alguns projetos aí que caiu lá no dono do projeto lá de fora, que
que estavam vendendo aqui, ele procurou um distribuidor nacional para concorrer e tal, porque licenciamento é coisa séria, né? Às vezes você pode ter um problema por conta de licenciamento, né? E, por exemplo, né? Exatamente. Então, mas você sabe o que eu acho que foi legal? A ideia, já que você tocou no nosso projeto, sabe o que eu achei legal desse projeto? Que talvez, se não tivesse acontecido o que aconteceu, não tivesse chegado o original aqui. Não tivesse o interesse, e inclusive o projeto original, que é melhor, né? Que já tem Wi-Fi, já tem tudo, né? Então... Eu tenho os dois, né? Eu tenho os dois, tanto feito inicialmente, porque eu falei, por falta de informação, comprei. É legal, achei que tinha o vínculo lá, não tinha, depois já tava aqui, né? Não, e a gente que é comprador, a gente não sabe, né? Depois que você começa a ouvir as histórias nos grupos, que você chega lá, ou até anúncio do detentor do projeto, fala, opa, estão vendendo meu cartucho. Né? Rapaz, fofocas do mundo MSX. Mas é assim, como você falou, um negócio um pouco da marca, né? Eu fiz 5 iniciais, eu coloquei, porque isso aqui esses iniciais eu não comercializei. Esse pra mim... projeto pessoal pode, né? Se não pudesse, também não tava lá no GitHub, né? O que não pode é você fazer, sei lá, 500 cópias e sair vendendo 500 cópias ali sem dar o devido crédito às pessoas que efetivamente fizeram o bagulho, né? Inclusive, cara, é uma coisa que até você falando de fazer as coisas aí, exatamente. Eu fiz uma época atrás aqui, até foi um projeto que eu também coloquei lá no MSX Brasil lá. Eu achei um projeto do Javier Abadia de um luxo com tela, né? E, cara, era a telinha de 3 polegadas, eu aumentei para uma telinha de 5 polegadas. Eu fiz a caixinha, todo o design dela diferente, bonito, ficou lindinha o cartucho. Tenho pra mim que eu... Sabe aquele negócio? Você sempre faz pros outros e você menos que faz pra você. Os outros fazem pros outros e o seu vai ficando na fila, porque você tem um monte de coisa na fila e o seu você não faz, né? O seu você não faz nunca, né? E, cara, eu costumo pegar coisas assim e eu coloco até uma etiqueta da identificação lá, MSX Tang, alguma coisa assim, e o GitHub de quem fez, quando é projeto dos outros. Que é o correto. Isso é o mínimo. Até porque quando o cara vai lá e tem aquela trabalheira toda lá, um engenheiro eletrônico vai lá, tem aquele trabalho de fazer tudo, assim, o mínimo eticamente é você dar a César o que é de César, né? Você dá o crédito ao cara, porra. O cara teve trabalho de fazer aquele troço, né? Então, mas daí o que a gente tava falando muito daquela parte do teclado, sabe, Manuel? Eu tava pensando o seguinte, cara, o teclado original do Hotbit, o cabinho que vai conectado na mainboard é tudo soldado, né? O conectorzinho do Inibit ali, que é quando você liga, é soldado, né? Pra quem não sabe o que é o Inibit, né? É aquele relézinho que tem ali, quando você aperta o cartucho, ele reseta o MSX para garantir que você não vai colocar um cartucho com ele ligado, né? Uma prevenção que o teu MSX tem ali para você sem querer foi tentar colocar um cartucho com o Hotbit ligado, ele reseta para te avisar, não faz isso que você tá fazendo bobagem, né? Vai estragar seu computador. E eu resolvi fazer um negócio que eu usasse a mesma estrutura que tá lá, né? Então assim, eu fiz um flatzinho, né? Que você vai plugar na mainboard e você vai plugar aqui atrás, né? Tipo, eu já fiz um esqueminha de se plugar ela aqui atrás, ó. Então assim, sei lá, cara, no pior dos casos, se estragar isso aqui, você troca o cabinho e a placa tá aqui ainda. Fiz até um conectorzinho, não sei se vai dar pra ver, ó. Tem um conectorzinho e o Inibit tá aqui do lado, ó. Ou seja, você vai botar um vizinho lá naquele relé lá da saída e vai plugar aqui, vai funcionar tudo igualzinho, entendeu? Por que você tem esse monte de buraquinho aqui? Que eu preservei os estabilizadores. Porque vamos pensar, estabilizador que a gente tem aqui no Brasil hoje, até o estrangeiro, é diferente totalmente disso aqui que foi feito, né? Sem dúvida. Então, mas eu pensei, tecla de seta não entra esses estabilizadores. Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu cheguei a um ponto, eu vou tentar usar o original, né? E aí que você vê, é um negócio que a gente tem que ficar, cara, pensa nisso, pensa naquilo. Você tem ideia, eu tô falando com você do negócio do estabilizador do... Cara, eu já tô pensando assim, se quando eu projetar a placa, como é que eu vou fazer uma caixa para ele? Eu queria fazer alguma coisa com a tampinha de abertura, igual que a gente tem no computador mesmo, para proteger a parte interna. E eu já tô tentando pensar em como eu vou fazer um expansor de slots que fique fechado, né? Então, assim... Um projeto maker vai trazendo outro, que traz outro, daqui a pouco você tá preso fazendo coisa, né? Isso aí, mas assim... Cara, eu procuro fazer o seguinte, meio de desfecho agora pra te falar, sabe? Eu procuro fazer, cara, umas coisas que eu quero fazer pra mim, né? Aí eu acho que fica legal, por que não fazer pros outros? Cartucho VGA.
Eu comprei pra mim aqui, cara, a imagem ficou maravilhosa, eu tava um tempão. Como é que esse pessoal de fora vai ter muito, daqui do Brasil vai ter muito, porque não é todo mundo que tem intimidade pra fazer placa, pra fazer solda, né? Não tem impressora 3D. Como fazer esse pessoal ter um negócio legal? Cara, não posso falar pra você ser hipócrita, né? Ah, mas eu tô fazendo o curso. Não, cara, você tem uma mão de obra pra fazer isso, é a minha energia que eu gasto pra fazer uma caixinha de cartucho. Então, assim, é uma etiqueta em vinil que eu vou imprimir. Eu moro divisa São Paulo, da Serra. Eu vou lá em Osasco, numa gráfica que tem um deslocamento para ir comprar etiqueta, porque eu quero a qualidade da etiqueta tal para botar no cartucho. Então a gente tem trabalho. Uma coisa que eu posso falar de carteirinha, porque eu sou seu cliente, né? Cara, os seus projetos têm muito esmero, assim. É realmente muito legal ver os teus projetos. Porque os teus projetos são bonitos no detalhe. Você não faz coisa ruim, você faz coisa boa. E eu senti isso aqui, ó. Tá aqui em cima o meu drivezinho, não deixo de usar ele. Amo o meu drivezinho. Cara, assim, é o que eu faço pra mim, né? Apesar de eu vender pros outros. Cara, eu tenho caixas de. Por exemplo, eu tenho uma caixa que pode te mostrar aqui agora, ó. Tá vendo a caixa de. Cadê a frente? Estragou. Cara, ficou um quebradinho, eu quebrei e não vou usar isso aqui. Eu perdi aqui 10 horas de impressão 3D pra fazer um case de expert e não deu certo. Então, assim, você tem perca, cara, mas eu não passo um negócio mais ou menos. Eu podia fazer uma pecinha pretinha, bonitinha, colocar ali e entregar. Ah, não, tá aí, tá feito. Às vezes o cara que vai ver vai achar lindo pra ele. Nossa, olha a impressão carcaça. Mas eu sei que não tá legal ali, sabe? Quero fazer um negócio. Porque eu ia ficar incomodado com o tempo de ver que tem uma emenda. Então eu procuro fazer um negócio de qualidade que eu quero, né? Então é o que eu falei, eu entrego muito o que eu gostaria de ter na mesa, né? Teclado do Hotbit, como eu falei pra você, há um ano atrás, quando eu comecei, pensei no Ômega, pensei em placa, falei, eu vou estudar um pouco mais para tentar fazer uma placa. Comecei a mexer com CAD, ver vídeos na internet, como eu te falei, YouTube, porque eu queria fazer uma placa pro Hotbit. O meu final era Hotbit, eu fiz o Expert como intermediário para. Mas o final era esse, né? Agora, cara, daqui pra frente, o meu Hotbit eu fechei há 2. Tem que ficar ele aberto, mas. Perfeito. Eu tenho o kit da MSX que transforma no MSX2+, e eu tenho um teclado mecânico, cara. Pode ser que no futuro eu pense em mexer no som dele, né? Porque tem uns. É o que eu queria, entendeu? Então, cara, cresci assim. Foi indo, tentando melhorar, tentando fazer coisas a mais, pra mim, né? E por que não, de repente, deixar o que eu tive pros outros também, né? Que às vezes não tem. Né? Isso aí, Paulo. Você vê, cara, eu conheço muita gente que mexe com eletrônica, mas não tem impressora 3D. E aí, o cara faz a placa bonitinha, mas não tem cadê o acabamento? Entendeu? É isso aí, cara. Eu acho que deu pra falar um pouquinho essa minha trajetória aí. Deu bastante, sim, Paulo. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui, aparecer no Debate Creator aqui, apresentar teus projetos. Obrigado pelo teu tempo. E agora, Paulo, só pra gente fechar aqui, quem se interessou pelos seus projetos makers e quiser entrar em contato contigo, como é que ele faz? Bem, eu tô lá no MSX Brasil, né? Então, procurar o Paulo Custódio lá, eu acho que eu sou o único lá. MSX Brasil, o grupo do Facebook, importante a gente falar que é no Facebook, né? Grupo do Facebook. Marketplace, cara, se você jogar coisas lá, MSX alguma coisa que você queira, ou MSX geral e ver coisas vendendo de MSX, né? E o que eu faço muito é o seguinte, Manuel, eu procuro assim, o primeiro contato da pessoa é Facebook, ou até os grupos de WhatsApp, mas eu sempre dou meus dados depois. Cara, me chama no WhatsApp aqui que eu consigo te mandar vídeo e te explicar melhor. Eu acho que é legal dessa também. Eu quero explicar pro cara o que ele... Pra você ter ideia, esses dias tem um cara que me... O cara tem um drive solto com uma fonte e uma controladora. E ele tava achando pagou R$600. Eu vendi esse case pra ele por 530 com 2 drives. Ele tinha 2 drives e numa caixa personalizada, cara. E o cara queria dizer, eu falei, cara, você viu o meu produto? Entendeu? Então eu acho legal isso, trazer a pessoa e falar, cara, me chama no WhatsApp que eu vou te mandar vídeo, eu vou te mostrar o produto melhor. Porque às vezes o cara não tem uma ideia, né? Mas eu procuro, sabe, dar um atendimento personalizado. Explicar, tirar dúvida. Cara, depois que chega o negócio pra pessoa, se a pessoa me chamar, eu procuro ajudar a responder. Então, assim, eu acho que como eu falei pra você, eu quero aquele carinho que eu ia ter pra mim. Se eu tô fazendo um negócio pra mim, eu queria que alguém me ajudasse a fazer meu negócio. Tô no grupo do Facebook, eu estou por lá. Beleza.
Então valeu, pessoal. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, 1h17, talvez com a edição caia um pouquinho. Muito obrigado, Paulo. Até o próximo papo aí. Vejo você aí em breve. Assim que eu encomendar o meu teclado de Hot Beat, porque eu farei isso muito em breve. Valeu? Tudo de bom aí, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.